Mensagem do céu. Que importante. Querido meu, querida minha, nós estamos aqui com uma gravação especial para vocês, não é? Inclusive para ir pro YouTube, não é? Você que vai estar aí assistindo via YouTube e para você que está ouvindo aí no Som do Céu, uma importante comunicação, importante, tão preciosa, na verdade, sobre as questões do que é que nós podemos nos alimentar e voltadas aos transgênicos, queridos. Amados meus, olha o que a palavra do Senhor diz. Vamos lá, Gênesis 1:11 diz o seguinte: disse o Eterno, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim se foi, não é? Se vocês seguirem no versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu o Eterno que isto era bom. Tá bom, queridos? E disse ainda o Eterno, amados, vamos para o versículo 29, vamos ao versículo 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, não é? E todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Evidentemente, queridos, não é? Que nós aí compreendemos que aquela árvore que estava no meio do jardim, uma árvore dita do conhecimento do bem e do mal, essa árvore evidentemente não era uma árvore que tinha semente, queridos, porque a ordenança do Eterno era para comer tudo que tinha semente e não tinha exceto esta, não é? Então é importante a compreensão de você desse contexto, do contrário, fica aí, ai céu, da onde que você tirou que aquela árvore não tinha semente? Queridos, pelo amor do Eterno, não é? Vamos ver com sincero carinho, com sincera atenção, essa árvore já era uma árvore, vamos dizer assim, mexida, já era uma árvore complicada, não é? Inclusive, queridos, vocês que não são muito estudiosos das Escrituras, uma parte do Éden subiu, não é? Inclusive a gente vê lá em Resgalos, Apocalipse, a gente vê que a árvore da vida está no céu, mas nós não ouvimos falar, na verdade, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, uma outra parte do braço do rio ali desceu justamente ao Sheol, que era o espaço onde nós vemos ali, inclusive, o nosso pai Avraham, não é? Ali juntamente com Lázaro, não é? O pobre mendigo que ficava na frente da casa do rico. Meus queridos, conhecimento das Escrituras é fundamental para que nós compreendamos o tempo que nós estamos vivendo, e isto, querido meu, querida minha, disto depende, na verdade, a nossa subsistência. Vamos lá, meus amados, por que eu estou trazendo todo esse contexto? Recentemente, os cientistas pediram a suspensão dos transgênicos em todo o mundo. Isso é algo bastante recente, não é? Onde em carta aberta os cientistas de todo o mundo, de todos os governos dos organismos geneticamente modificados, os cientistas que estão extremamente preocupados com os perigos dos transgênicos que representam para a biodiversidade, a segurança alimentar, a saúde humana, animal e, portanto, exigem uma moratória imediata sobre esse tipo de cultivo em conformidade com o princípio da precaução. Eles se opõem aos cultivos de transgênicos que intensificam o monopólio corporativo e acaba produzindo desigualdades, impedem a mudança de uma agricultura sustentável que garanta a segurança alimentar e a saúde no mundo todo. Meus queridos, olha, amados, é extremamente importante a compreensão disso, não é? A nossa alimentação já vem sido mudada desde o Éden, queridos, não é? Há muitas coisas que vocês não compreendem, que estão dentro das Escrituras, não é? Por exemplo, 2 textos das Escrituras, não é? Desafio você à compreensão, não é? As Escrituras dizem o seguinte, olha só, todo joelho se dobrará nos céus, que nós já sabemos quem é que está nos céus, não é? Os malachim, os mensageiros, não é? Não sei por que raio foi traduzida essa palavra para anjo, mas o Eterno sabe todas as coisas, não é? Olha só,
todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Assim como nós vemos em Risgalo 5:3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. Meus queridos, tenha misericórdia, não é, amados? Vocês acham honestamente que o Eterno está falando de pessoas mortas que estão lá embaixo da terra, não é? Aconselho você a fazer o curso de Risgalos, não é? Para que você possa compreender que existem mais coisas entre o céu e a terra, e entre a terra e o abismo, do que supõe a nossa vã filosofia, tá bom, meus amados? Então, existem sim estruturas, inclusive construídas sobre a superfície da terra, que nenhum homem poderia estar fazendo, nem tecnologia nós temos até o dia de hoje para isso, não é, queridos? Nem a pirâmide de Giza, nem as linhas de Nazca, olha, queridos, é importante que você possa compreender que existe além, e dentro das escrituras você tem todo este apoio acerca de todo o contexto do que muitas pessoas vão dizer aí que é mitologia, não é? Então, amados, o que aconteceu com a alimentação? Primeiramente, nós vimos aquele êxodo rural, as pessoas deixaram o campo, e quem é que ficou rico, queridos? Ficou rico quem tem o campo, não é? Quem ficou com os campos hoje são monopólios de alimentos, e você hoje, eu e todos nós, eu, tu, eles, nós, vós, eles, somos hoje escravos de supermercado, não é? Aí surgiu uma grande companhia mundial chamada Monsanto, não é? Uma grande, imensa, mega, hiper, ultra, não é? Como eu vivo dizendo, polegar opositor, as pessoas ficam me perguntando o que é o tal do polegar opositor. Tem de assistir Ilha das Flores, um documentário lá no YouTube, e você vai compreender. Então, enfim, a Monsanto começou a desenvolver essas sementes que passaram a ter, vamos dizer, são sementes estéreis, não é? Se você pegar o milho da Monsanto, ela vai dar, por exemplo, para você entre 40% a 60% a mais de produção, porém, se você quiser pegar esse trigo, esse milho para novamente o plantio, você não pode, porque não tem, essa semente é estéril. Você tem de voltar a comprar dele. Outra coisa, só o agrotóxico dele serve para as plantas deles. Então, queridos, o que aconteceu? Se você for pegar toda a alimentação que você vê aí, por exemplo, óleo de soja, queridos, é tudo transgênico. Todos eles têm o triângulozinho com o T no meio, que agora o Congresso nosso está querendo tirar. Queridos, estão querendo tirar o símbolozinho de transgênico dos produtos para que você nem sequer possa saber que está ingerindo transgênicos. Então, o que acontece, queridos? Esses agrotóxicos já está tendo um grande movimento, né? Esse estudo, inclusive americano, aponta a relação entre o autismo e agrotóxicos. Existe um estudo, amados, recente, tá bom? Que nós temos observados no meio científico, aonde observa-se que na próxima geração, se continuar esse uso de agrotóxicos, nós vamos ter 1 a cada 2 crianças autistas, não é, queridos? Então, quem é o responsável, não somente pelo autismo, mas responsável por uma série de conceitos aí, aonde se tirou a semente? Amados, nós já estamos vivendo numa sociedade mexida, tão mexida, queridos, olha a quantidade de raças de cachorrinhos, de gatos, que foram disseminadas aí no mundo, meus amados, não é? Todas essas rações, seja do cachorrinho, seja do gato, pega lá, vai lá agora, pega a ração do teu cachorrinho, olha lá no pacote da ração que você vai ver um triângulozinho com um T no meio. Toda a ração do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu bichinho é transgênica. Toda a ração animal é transgênica, meus queridos. Isso vai produzir nos bichinhos coisas que nunca houve, por exemplo, desde diabetes, até você pegar câncer, cirrose, uma série de enfermidades que os bichinhos não tinham, mas que passaram a ter. E não adianta você querer dar outra coisa que não seja a ração, não é? Existe até grupos aí de protetores dos animais que começaram a fazer uma ração especial caríssima, não é? Porque tudo que você não pegar que é contaminado vai ter um preço avassalador para você pagar, não é? E aí, nesse caso, nós vamos ter toda essa exposição a enfermidades que nós jamais tivemos.
nós também, meus queridos, não é? Os transgênicos já... Isso é constatado, tá bom? Com relação a ratinhos de estudo, não é? Nós vimos que a constatação de animais alimentados com transgênicos, ele tem 3 vezes mais câncer do que os outros. Só para você compreender isso, né? Então os cientistas fizeram aí uma solicitação, nós os cientistas abaixo-assinados, pedimos a suspensão imediata de todas as licenças ambientais para cultivos transgênicos, de produtos derivados dos mesmos, tanto comercialmente, como em testes, em campo aberto, durante pelo menos 5 anos, as patentes dos organismos vivos, dos processos, das sementes, das linhas celulares, dos genes, devem ser revogadas e proibidas. Exige-se uma pesquisa pública exaustiva sobre o futuro da agricultura e segurança alimentar para todos, não é? As patentes de forma de vida e processos vivos deveriam ser proibidas, porque ameaçam a segurança alimentar mundial, promovem a biopirataria dos conhecimentos indígenas e dos recursos genéticos e por aí vai, queridos. Então, todo mundo que olha o cientista como malvado, né, queridos? Eu sou uma cientista social, sei bem como é que a gente às vezes é olhado de lupa, não é? Amados, olha, pode ter certeza que tem muita gente boa no corpo científico, não é, queridos? Olha só. Queridos, tudo que vem da terra, ela tem uma exposição, uma grande exposição, assim como houve no Éden, aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que mexeu hormonalmente com aqueles seres primordiais que o Eterno teceu e fez, não é? Assim hoje, meus queridos, a cocaína, por exemplo, vamos trabalhar o contexto da cocaína, da folha de coca, meus amados, não é? O processo da folha de coca que está aí fazendo o quê? Fazendo escravos de plantinhas, meus queridos, não é? As pessoas se tornam escravos de plantinhas. Vamos mais além, queridos, vamos lá, vamos a uma coisa liberada no nosso país para não tratar de algo, profundamente, não é? Não ali e tudo mais. Olha só, vamos tratar então do tabaco, meus queridos, vamos tratar do tabaco, não é? Tratando do tabaco, nós vamos ver a condição aí do cigarro que está liberado, é um processo liberado, mas que também escraviza as pessoas. Há pessoas que realmente dependem daquela plantinha, não é? Vamos tratar então agora sobre a cevada, vamos tratar sobre o lúpulo, ou seja, a fabricação da cerveja. Nós vamos ver, queridos, que de uma determinada maneira o produto da terra pode servir a nós, mas de outra maneira nós estamos servindo ao produto da terra, amados. Eu até compartilhei com vocês o fenômeno do Viagra, não é? O fenômeno do Viagra, queridos, ou seja, levou a terceira idade, levou para eles as condições de terem relações sexuais numa idade que não deveria estar vivendo numa promiscuidade, vamos dizer assim, não é? É importante que você possa compreender o que tem acontecido. E o Viagra é uma situação bastante complexa, porque os idosos passaram a ter uma relação sexual, acabaram pegando um monte de doença venérea e também com ela HIV, e entre outras situações onde nós vemos os idosos sofrendo de uma maneira absurda, porque ele teve o processo de mutação do procedimento do organismo dele numa idade onde ele ficou muitas vezes décadas sem manter uma relação sexual e já não conhece mais o procedimento da relação sexual da atualidade, queridos, não é? No nosso atendimento a idosos, a pessoas que estão sofrendo com esses processos, aonde tem-se acesso a uma química procedente, na verdade, de um vegetal, sempre de um vegetal, não é? Que toda essa questão que vem dessa área que vem com esse processo químico, mas são produtos da terra, queridos, assim como nossos primeiros pais
passaram por uma situação de exposição a componentes como esse, não é? No caso do Viagra em si, o carmim alumínio, o laca e o dióxido de titânio, mas independente do contexto da onde a química é utilizada, ela tem afetado de maneira terrível a nossa população, queridos, não é? Eu quero não somente apresentar o contexto de que nós estamos já vivendo numa degradação por causa da hiperagricultura, amados. A hiperagricultura, por exemplo, a banana tem semente. A banana tem semente, como tem muito parecida a semente da banana com a semente da fruta do conde, ou a pinha, como você conhece, não é? A banana tem semente naturalmente, porém, como é a hiperagricultura que tem sido feita, a banana tem sido clonada e já as suas gerações já se apresentam infrutíferas. Ela já se apresenta de uma maneira, como eu vou dizer, sem ter aquela essencialidade como outros frutos. Por exemplo, na minha época, meus queridos, quando eu tenho 51 anos, não é? Nós tínhamos o limão galego tinha semente. Mas o limão galego hoje não tem mais semente, queridos, não é? Ou seja, a própria hiperagricultura já tem feito com que as plantas nasçam estéreis. Abacaxi, meus amados, abacaxi tinha semente. Você tinha a sementinha do abacaxi, mas a hiperagricultura fez com que os abacaxis fossem estéreis, não é? Esses processos, amados, eles têm trazido sobre nós o que o Eterno pediu para que nós não comêssemos nada sem semente. E nós temos visto isso invadindo as nossas vidas, invadindo o cotidiano humano sem que nós nos demos conta, queridos. Nós temos de ficar com uma apreensão maior, meus amados, uma apreensão maior sobre o contexto do que nós nos alimentamos, uma apreensão maior sobre o contexto daquilo que nós temos inclusive ingerido, queridos. Eu queria só ler uma matériazinha curta que saiu na Super Interessante. Olha, você ingere o medicamento de até 70% da dose desperdiçada. Simplesmente você não aproveita no seu organismo e sai aonde? Na urina e nas fezes. Junto com elas, o medicamento vai embora pela privada e o problema é que os sistemas de tratamento de água não estão equipados para retirar as moléculas dos remédios que acabam contaminando os rios, lagos, reservatórios até voltar para a torneira, ou seja, junto com a água que você bebe, tem medicamentos que foram excretados por outras pessoas, não é? Então são os chamados poluentes emergentes. A concentração dessas substâncias na água é pequena, algo de um trilhão, ou uma gota d'água numa piscina olímpica, não é? Diz José Carlos Mierizia, professor de engenharia ambiental da USP. No entanto, estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos indicam que espécies de peixes e répteis já tiveram a mutação do seu sistema endócrino. No Reino Unido, peixes machos expostos a esses hormônios presentes nas águas estão se transformando e tendo o posicionamento mesmo de peixe, de um peixe fêmea, não é? Então existe um risco potencial para os seres humanos e isso nós precisamos ter mais acuração dos nossos estudos, não é? Então, amados, nós bebemos a água, a gente toma um medicamento, a gente vai urinar ou vai defecar, isso aí vai para a água, que vai para a represa e a represa não consegue, com o tratamento de água, remover. Então, amados, nós estamos num ciclo de autodestruição que não tem fim, meus queridos. E eu volto a dizer a vocês, não é? Nós estamos vivendo num contexto tão absurdo, tão terrível, não sei nem como expressar para vocês essas questões de uma maneira mais apropriada, que realmente nós precisamos orar ao Senhor da Seara, que dê estrutura para nós que estamos nessa Seara aqui
para que nós possamos escapar de todas as coisas que têm de suceder ao mundo e estarmos incontaminados, queridos, diante de todo o caos que nós temos visto e que nós estamos presenciando. Lamentavelmente, nós estamos expostos às coisas terríveis, amados, não é? Assim como mudaram o comportamento dos nossos pais no Éden, ainda esses dominadores desse mundo tenebroso continuam fazendo isso até hoje com cada um de nós. O Eterno sabe todas as coisas, queridos. O Eterno sabe tudo que nós temos sofrido. O Eterno sabe tudo que nós estamos expostos, mas nós precisamos, queridos, pelo menos minimamente, lutar contra esse tipo de coisa, como o Congresso quer aprovar aí que os transgênicos não sejam mais identificados, ou seja, qual a opção que nós vamos ter de não ingerir transgênicos, queridos, sabendo de todo tipo de alteração que pode ocorrer sobre as nossas vidas, não é? É como eu disse a vocês, óleo de soja você não encontra mais não transgênico, você não encontra mais quase óleo de milho não transgênico, também não se encontra. Aqui em casa nós temos usado um pouquinho de óleo de girassol e mais que nós usamos mesmo é o óleo de oliva. Então é importante que você possa ter um posicionamento em relação àquilo que o Eterno disse tão fatalmente, não é, para os nossos pais, e essa palavra ecoa até o dia de hoje, meu querido e minha querida, em nome de Yeshua HaMashiach, amados. As escrituras são fiéis para as nossas vidas, e como diz lá em Gênesis 1:29, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície da terra, e toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso sim servirá de alimento. Meus queridos, em nome de Yeshua, vamos ser administradores do que nós ingerimos, vamos ser gerenciadores da saúde que nós temos para zelar, para que nós possamos desgastar os nossos dias da melhor maneira possível sobre a terra dos viventes. Eu desejo de todo o coração, meu amado e minha amada, que você possa ouvir essa admoestação. Fique atento, pelo menos enquanto ainda podemos selecionar o que comemos, não é? Que você possa ter sabedoria para gerenciar a saúde da sua família, é o que eu desejo de todo o coração, e em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa abençoar você ricamente.